E quem nunca estudou e que, digamos, já é adulto hoje, né? Tem lá seus 25, 30, 40, 50, 60 anos e nunca desenvolveu essa... não digo habilidade, mas eu digo esse interesse, esse interesse por estudar e perceber o valor que isso tem na vida, né? O que tu diria, assim, para essa pessoa, tanto do ponto de vista de como ela despertar esse interesse e qual o benefício que ela teria ao despertar esse interesse? Eu acho que esse interesse começa, por exemplo, com aquilo que tu gosta. O que eu mais gosto? Eu gosto de quê? Vou procurar uma literatura daquilo que eu mais gosto. E assim tu vai aprendendo. Vai aprendendo a gostar, despertando. Porque a leitura é um companheiro. Antigamente nós só tínhamos leitura, não tínhamos telas, não tínhamos nada disso. Eu nasci sem ter uma televisão. Então a minha geração, uma geração que teve um up de tecnologia enorme. Quando eu nasci, eu não tinha televisão. A primeira televisão que eu fui ter na minha casa, eu tinha 10 anos da idade. Telefone eu tive depois que o Bruno nasceu. Então, quer dizer, eu, né? Eu acho que tu, né? Porque então, não foi tinha lá, antes. sei lá, 2000. Não tinha 99. Antes nada disso. Então, a leitura para nós era um companheiro. Hoje em dia as coisas mudaram. O telefone, as redes viraram companheiros, só que o conteúdo de uma rede social nem sempre é uma coisa que te eleva intelectualmente, né? Então, também isso tem que ter muito cuidado, né? É um estímulo muito fácil. É um estímulo fácil. Que dá uma dopamina imediata e com pouco esforço. Com pouco esforço. Qual é o resultado que essa pessoa vai começar? Ela vai começar a tentar ler uma coisa que gera interesse. Qual o benefício dela se ela se apaixonar pelos estudos? Olha, o benefício é imenso, conhecimento. Tu poder entrar numa roda de tu não ter medo. O conhecimento te tira o medo de qualquer coisa. Ou seja, eu posso conversar com qualquer pessoa, qualquer nível social. Eu tenho o conhecimento de estar naquele lugar falando aquilo que eu quero falar, aquilo porque eu aprendi, porque eu sei, porque eu tenho conhecimento sobre isso. Eu não vou precisar ficar quietinho num canto, excluído de todos. E tu te torna uma pessoa interessante. Porque eu me torno uma pessoa interessante. E isso independe da tua classe social. Então, é aquilo que te eleva. O que eu sempre disse para eles é aquilo que te iguala a qualquer classe social é o conhecimento que tu tem. É o estudo que tu tem. E pode te trazer bons resultados também do ponto de vista financeiro, né? Com certeza. Uma coisa leva a outra. Com certeza. Porque te tira completamente da zona de conforto, no sentido de desbravar o novo, de descobrir coisas, de te motivar a se movimentar. Acho que não sei, eu sou suspeita em dizer também, porque sempre tive esse estímulo, né, mas eu sou suspeita. E falando nessa questão de desbravar e de não ter medo, né, de ter mais segurança, quem me assiste hoje em dia pode ter a perspectiva de que a Jéssica fala muito bem, a Jéssica se expressa bem, ela não é nada tímida, ela tem uma facilidade social, e pelo contrário, assim, eu sou uma pessoa bem introspectiva, não sou uma pessoa de muitas pessoas, e quando eu era jovem, lá, sei lá, meus 10 anos... Eu tinha muita vergonha, eu era, acho que ainda mais tímida. Bichinho do mato, assim, né? Bem. E aí eu era muito bichinho do mato, e no Rio Grande do Sul existe prenda. Não sei para quem não é da região, mas a gente tem o que se chama CTG, que são os Centros de Tradição Gaúcha, e aí tem invernada, que são grupos de dança, e nós tem concurso, tipo o concurso de Miss Brasil, Miss Universo, essas coisas. No Rio Grande do Sul tem concurso para prenda. Aí tem primeira prenda mirim, segunda, terceira prenda, juvenil e adulto. E eu era muito tímida e eu dançava na invernada. E a mãe começou a me estimular a eu concorrer e participar desses concursos de prenda. E eu acho que isso foi o que me desbloqueou no sentido de
construir repertório comportamental, o primeiro, para eu enfrentar isso, porque daí eu tinha que declamar na frente das pessoas. Na frente das pessoas, que eu digo, não é 2, 3 pessoas, é na frente do CTG lotado. E eu tinha que ir lá declamar, eu tinha que falar, eu tinha que me expor. O que te gerou primeiro de... Eu vou sugerir que a Jéssica faça isso. E como que tu percebe essa construção de se expor mesmo diante de uma insegurança, assim, de um medo, de uma característica que era pessoal e que precisa ser desenvolvida? Comunicação, eu vejo como um pilar também essencial, assim, estudo. Tá, mas o que adianta tu ter muito estudo, muito conhecimento, se tu não usar aquilo pra nada? E para te usar aquilo, tu tem que comunicar aquilo. Seja no lugar que tu trabalha, com os teus diretores, os teus superiores, seja você empresário, seja você qualquer coisa. Você precisa saber se expressar. E eu atribuo que a minha capacidade hoje de saber me expressar iniciou nos concursos de prenda. Ah, com certeza. Mas não era Foi uma luta, né? Não era só uma questão de timidez, não, era uma questão de hiper sinceridade. A Gé era uma pessoa extremamente sincera, mas era uma sinceridade que poderia agredir o outro, né? Então, também, nesse sentido, eu achei que lá ela aprenderia a burilar essa sinceridade dela, porque eu acho maravilhoso tu ser sincera, mas tu tem que ter uma certa postura para colocar, falar aquilo que tu queira, né? Dá um exemplo aí da minha super sinceridade. Por exemplo, a gente ia numa loja e a Jéssica... vai me expor meus podres. A gente ia numa loja e eu dizia, Gé, olha isso aqui. Fala no microfone. Olha, não precisa ficar reta, mas assim. Olha, gostou disso aqui? Horroroso! Ou alguém falava alguma coisa para ela assim, não gostei. De uma sinceridade extrema. Então eu digo assim, esses lugares seguros, que o CTG é um lugar muito seguro, ela iria comunicar com as pessoas, ela iria falar o que gosta, então a tua estratégia foi para me polir. Também, né? E ter um contato com as outras pessoas de uma maneira mais polida. Entendi. Né? E deu certo. Entendi. Sabe que deu muito certo. Então, assim, lá ela teria que falar, ela teria que expor, ela teria que cantar, ela teria que dançar, ela teria que declamar, né? Então, eu achei que foi um ótimo caminho para o aprendizado, porque ela teria que aprender toda a história do Rio Grande do Sul, porque existe uma prova que ela teria que fazer. Então, isso foi um começo para ela mudar daquela postura de menina do interior, que andava a cavalo, que laçava, que era extremamente sincera, que era meio selvagem, vou confessar para vocês, para se tornar uma menina mais aburilada, de fácil comunicação e etc e tal. Também foi um caminho. Quem me olha hoje não imagina, né? Não, ninguém imaginaria. Às vezes ela posta umas fotografias aí que eu me lembro do tempo que ela pegava terneiro à unha. E isso é uma verdade, curava a bicheira de terneiro, isso aí, era a vida do campo. Ela exatamente viveu na vida do campo. E a transição para a sociedade, vamos dizer assim, não foi um baile de debutante, como dizia, não, foi ser prenda. E para ser prenda, ela teria que passar por todo esse processo de aprendizagem, de estudo, de aprender as coisas do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, na época que foi assim. Eu acho que foi excelente, foi um bom trabalho. Eu também vejo isso. Só que, óbvio, sair da zona de conforto total, né? Porque eu era bruta e eu tinha que me encaixar, assim, no sentido de me polir mesmo. Sim, eu digo que a tua adolescência, a fase mais difícil da tua vida, não da vida dela, da minha em relação a ela, foi dos 8 aos 11 anos da idade. Essa foi uma época bem difícil, porque ela era adolescente, raivosa, e que foi aos poucos mudando. Depois, aos 11 anos, ela já foi prenda, né? Com 11 anos foi prenda e com 12 anos já foi embora para Santa Maria, que foi uma outra etapa da vida que também para mim foi o outro cordão umbilical cortado, né? Que para um pai, para uma mãe, né? Um pai e uma mãe, é difícil tu te afastar do filho, e nesse caso ela foi embora para Santa Maria, foi lá viver uma outra experiência da vida dela.
Estudar, né? Estudar, ir para um colégio melhor, porque eu observava o seguinte, no lugar onde a gente morava, é um lugar muito pequeno, e nesse lugar... A cidade tem 8 mil habitantes, E né? nesse lugar, ela era a melhor aluna da aula. Né? Claro, junto com outras meninas também, né? Que também eram tão boas quanto, mas ela era nota 10. E, na verdade, eu achava que ela não poderia ser nota 10, até porque ela estudava pouco para ser nota 10. Então, quando ela resolveu, por conta própria, ir embora para Santa Maria, eu, na verdade, fiquei meia por trás, né? Porque, na verdade, ela era muito jovem, né? 12 anos. 12 anos. Mas tanto o pai como o irmão achavam que ela tinha capacidade de viver em Santa Maria e viver cada vez o que ela queria, na verdade. Então eu cedia isso. Mas nunca deixei de estar lá com ela e presenciar tudo, sempre, todo momento. Eu nunca abandonei a minha filha. Eu tive com ela durante todo o tempo em que ela estudou. E até o irmão ir embora para lá também, eu estive presente. Nessa época, eu dava aula em São Pedro Sul, que é uma cidade próxima, e passava a noite com ela, 2, 3 vezes por semana, e no outro dia voltava para trabalhar em São Vicente também, que eu trabalhava numa farmácia lá. Então, eu estive junto com ela durante todo esse período. E final de semana, ela passava sempre comigo.